Sou o suboficial Marcelo, do canal Fala Praça. Hoje nós tivemos na LERJ o 3º Congresso Brasileiro das Associações de Militares. Foi um encontro muito produtivo para tirar as dúvidas. E como pediram aqui no canal, e como eu solicitei também, perguntas que nós temos, dúvidas que nós temos, e foi o momento de nós solucionarmos, trazendo a resposta daquelas pessoas que estão lá. Então, peço que vocês acompanhem aqui a entrevista, foi muito boa e muito produtiva. E já peço que sigam aí nas redes sociais, vou deixar o link aqui embaixo, o site da revista Sociedade Militar. É uma ferramenta de suma importância para mantermos todos nós informados. Muito obrigado. Fala, meus amigos aí do canal @FalaPraçaBR, suboficial Marcelo aqui da Marinha. Estou aqui com o meu grande amigo Wagner Coelho, suboficial Wagner Coelho, e trazendo aqui aquelas perguntas que vocês pediram para que fosse feita aqui nesse nosso evento, aqui na Assembleia Legislativa. Então, meu irmão, prazer falar contigo de novo, sabe que você é meu grande amigo, meu grande irmão, e vamos tirar as dúvidas aqui do pessoal do canal. Então, um abraço para o pessoal do canal aí, a gente está sempre à disposição, né, nessa luta que a gente vem atravessando, e eu peço a Deus que a gente tenha uma luz no fim do túnel. Eu acredito ainda nisso, eu não desisto não. Amém. Então, eu vou te deixar aqui em xeque com as perguntas da galera do canal. Primeira pergunta: como vão fazer para que continuemos com a nossa aposentadoria integral, visto que já é sabido na caserna que o governo tem total intenção de retirar a paridade salarial do pessoal quando chegar na reserva? É verdade, uma pergunta muito interessante essa aí. Não sei se você sabe, eu estive em Brasília no início do ano, né, a gente tentando lutar contra essa situação do pacote do Haddad, nada disso, né? Então tudo isso foi relatado ali e não foi alguém que me disse, não, isso aí nós vimos a própria deputada Gleice Hoffmann, né, o Lidberg Farias, onde eles afirmaram que nós temos super salários, principalmente indo para casa. Né? Então a gente sabe que é a intenção realmente desse governo que está lá nesse momento. A gente tem críticas a fazer ao governo anterior também, porque nós estamos amargando isso porque nada foi feito em relação a consertar a nossa vida. Né? A gente já vem desde 93, teve aqueles 28%, e aí ficou aquela promessa da isonomia, logo em seguida a isonomia veio a MP 2215 que tirou nossos direitos ali, né, nossas garantias. Aí em 2019 veio o PL 1645, virou a Lei 3.954. Ponto. Tudo isso foi feito para suprimir tanto os nossos direitos, as nossas dignidades, porque a gente não fala só de dinheiro, a gente fala de sentimento, né? A nossa meritocracia, porque eles pregaram que essa lei é baseada na meritocracia. Cadê a minha? Eu estou na reserva. Então, eu faço parte da lacuna 2001 a 2019, como muitos de nós. E nós não estamos brigando só para garantir o pessoal da lacuna, não, o pessoal da ativa. Se nós não tomarmos as rédeas das nossas garantias ali como praças, graduados, a coisa vai piorar para a gente. E vai piorar também lá para cima também para eles, né? Então, o que eu vejo hoje? A gente precisa de representatividade na Câmara Federal, nas esferas, né? Porque não adianta só ter um candidato, um deputado ali, a gente precisa criar uma bancada. E nós temos condições para isso. A segunda pergunta: porque quando os oficiais realizam cursos de pós-graduação, é incorporado uma porcentagem no BP e as praças nada é adicionado? Tem algum estudo sobre isso para dar essa igualdade a todos nós? Temos sim. Você sabe, eu fui candidato em 2022, então a gente tinha algumas coisas que nós guardamos ali, estão guardadas ainda. Porque todas as vezes que a gente chegava em Brasília, às vezes para conversar com um parlamentar, às vezes para falar até com o presidente da Câmara, na época nós chegamos a ter acesso ao Rodrigo Maia, né? Chegamos ali, só que tudo que a gente tentava falar,
nós sabemos que o alto comando, eles têm um gabinete parlamentar em Brasília. Então, tudo isso automaticamente era levado para eles ali. Então, a gente estava sempre andando um passo à retaguarda, né? Então, você citou aí, os oficiais, eles fazem, todos eles chegam a um nível que vão fazer os altos estudos. Como nós tivemos a palestra do Dr. Davi agora há pouco ali, ele citou isso desde 46. Então já é uma coisa que era uma garantia que eles tinham ali. E a gente tem visto na revista Sociedade Militar, saiu uma reportagem lá, meu amigo Robson está presente aí hoje, falando que eles estão tentando inclusive dar uns penduricalhos aí. Os médicos do Exército, eles vão ter um direito, apesar de serem especialistas, eles vão receber como um aperfeiçoamento, não é isso? Os caras vão ter um direito a receber os altos estudos, para poder segurar esse pessoal. E a gente tem visto que as nossas Forças Armadas estão sendo destruídas, né? Esse projeto de governo, e eu digo assim, não só desse governo, mas essa lei que veio em 2019, ela está desmantelando as Forças Armadas, desvalorizando as Forças Armadas. Deu aquela impressão de que falaram que não, vão ser as garantias ali, né, a meritocracia, mas a intenção deles é o quê? Um percentual altíssimo de temporários, nada contra os temporários. Só que, raciocina comigo, você há 30 anos de caserna ali, você é um cara experiente, você ficou 30 anos ali dentro, então você tem o know-how para poder o pessoal de baixo se espelhar na sua carreira. Agora você me diz uma coisa, o militar com 8 anos, serve 8 anos, aí vai embora. Foi embora. Quer dizer, a gente está vivendo um rodízio dentro das Forças Armadas ali. Não vai chegar aquele cara experiente, vão ser poucos. E a gente sabe que a gente não está aqui para a vida toda, né? Mas vai ter uma hora que a gente vai pifar. Então a gente precisa lutar para que essas coisas venham a trazer. Eu não peço benefício, eu peço justiça, né? Justiça e reconhecimento. Então a gente tem sim projeto para tentar melhorar essa situação e trazer essa sensação de quê? De garantias para a nossa tropa, Exército, Marinha e Aeronáutica. Terceira pergunta aqui. Onde estavam essas associações quando foi feita a reforma da Previdência dos militares, onde dividiram os suboficiais em 3 categorias e aqueles que estão na reserva foram os esquecidos? Na verdade, eu costumo dizer, algumas pessoas me criticam, nós não temos hoje 3 categorias só de suboficiais, não, temos 4. Temos 4. Temos o pessoal do QTA também, que é o quadro de taifeiros da Aeronáutica, tá? Então nós temos os suboficiais antes de 2001, temos os suboficiais da Lacuna 2001 a 2019 e temos a galera dos outros estudos, né? E aí temos o pessoal do QTA que eu estou citando para você aqui, que eles também foram promovidos a suboficiais, mas alguns ainda estão lutando por alguns direitos em cima de leis específicas da carreira deles, né? Porque a Marinha, a gente sabe que a Marinha, a maioria do pessoal do quadro de taifa da Marinha já existia ali, eram militares que iam até suboficial, né? Então alguns que ficaram como no quadro especial, não foi tem gente que até às vezes critica isso aí. Não, eu não critico o cara que não conseguiu chegar a suboficial, eu critico a organização militar, né? A administração militar, desculpa, porque ela não provê o quê? Se eu trago 300 militares no concurso público, eu tenho que ter vaga para esses 300 seguirem carreira. Alguns vão embora, vão coisas melhores, outros também vão ser, ter uma certa deficiência, mas a Marinha sempre teve os caras iam até suboficial. Então a Aeronáutica promoveu esse pessoal suboficial ali. Só que algumas gratificações que o suboficial da Marinha, da Taifa tem, o da Aeronáutica não tem. Então nós temos 4 tipos ali. E eu vou falar para você assim, eu sou um cara muito suspeito em relação a associações, né? E até me batem, hoje eu já conversei com alguns colegas ali sobre a tal da sindicalização. Eu, particularmente, a opinião do Wagner, tá? Eu prefiro seguir o que reza a Constituição Federal, tá? Eu sou brasileiro, então eu tenho que cumprir com a minha legislação aqui, atual. Então, eu prefiro falar assim, as associações, nós vimos algumas associações à época, indo a Brasília, nós temos associações sérias, mas infelizmente,
eu digo assim que às vezes é uma briga de ego. E esse ego traz dificuldade para a gente. Então a gente precisa de associações sérias. Nós temos lá em Campinas o subtenente Cláudio Lino, não sei se você conhece ele. Cláudio Lino, ele é o presidente do IBALME. Tivemos inclusive uma reunião ontem à noite. Eu, o Lino e o Everton lá de Curitiba, que foi deputado estadual. E nós estamos tentando ampliar esse IBALME, que será o Instituto Brasileiro de Legislações Militares. E a gente precisa mostrar o que nós podemos fazer. Nós temos inteligência para isso. A gente não precisa ser tratado como casta inferior, né? Estamentos inferiores, como falou aquele general. Infelizmente ele teve essas palavras ali. E uma coisa que eu brigo e eu digo para você: se um dia eu tiver a oportunidade, muita coisa vai mudar em relação a isso. Nós vamos passar a ter respeito. Eu não vou nem falar voltar. Porque se a gente vê a época de João Cândido e a época que nós estamos vivendo, a gente só não toma chicotada, mas a injustiça ela prevalece ainda dentro da instituição. E outra coisa, eu não sou um cara de estar atacando a instituição, eu ataco o CPF, que faz a coisa errada ali. Eu não posso criticar, cuspir na Marinha, se bem que eu penso assim, tem gente que fala assim, eu devo tudo à Marinha. Não devo nada à Marinha também, porque eu fiz o meu papel, eu dediquei a minha juventude. Vocês da ativa, vocês dedicam a sua vida, a sua juventude, abrem mão das suas famílias ali. Então, que deixe claro isso, né? A gente não está brigando contra a instituição, nós estamos brigando contra leis específicas que trazem prejuízo aos praças das Forças Armadas, principalmente Marinha e Aeronáutica. E acrescentando o que o Wagner está falando aqui, tem colocado lá no canal também, essa nossa obrigação de nós nos atentarmos às coisas que estão acontecendo. Fiz uma pesquisa, nós somos mais de 1 milhão, e vou bater nessa tecla direto. Nós não dependemos de nada para nós conseguirmos os nossos objetivos. Nós somos mais de 1,5 milhão de militares da ativa, da reserva, pensionistas e nossos dependentes diretos. E amigos, né? E amigos. Pessoas que simpatizam, que amam os militares, amam a força, sabem do nosso trabalho, como o nosso trabalho é feito. Então, foi importante você citar isso aí, porque eu digo o seguinte, olha, os nossos candidatos militares, a gente sabe que a sociedade, ela hoje já não trata mais o militar como tinha aquela visão anterior, né? Até nas faculdades, ou na minha época de faculdade, você chegava na nossa aula, se você falasse que era milico, você era exilado ali. Você tinha que falar que trabalho na Conurb, sou cobrador de ônibus, que aí você era aceito nos grupos ali. Porque a gente sabe que tem aquela doutrinação, sempre teve. A gente não pode falar que isso só, não, sempre teve. E vai ser difícil acabar com isso. O ser humano, ele tem um livre-arbítrio, né? Mas, como nós não temos dinheiro, eu acredito que nós militares não precisaríamos nem de essas verbas de partido. Nós não precisaríamos disso. Nós temos o campo político, que é o voto, né? Eu costumo dizer que nós deveríamos aproveitar o nosso capital político. Capital político é o quê? É o cara saber que o Robson é candidato, ele vai chegar lá, vai ser eleito e vai trabalhar para aquela categoria, né? Eu sempre falei isso, o dia que a gente chegar ali e tiver um gabinete, não vai ser o gabinete do deputado fulano de tal, não. É o gabinete das praças das Forças. E eu vou mudar isso. Eu não estou falando já estou profetizando, não. Eu gostaria que quem chegasse ali mudasse isso aí, praças. É um nome muito pejorativo para a gente. Nós temos que arrumar outra coisa. Oficiais é bonito, né? O nome oficiais. Agora, praça é o que o pessoal fala, é para pombo e para mendigo dormir. Né? Então a gente tem que mudar isso. E nós temos capital político para isso. Aqui a última pergunta. Agora é para tirar o 10. Última pergunta. Em média, e vai dentro mais ou menos daquilo que nós já falamos aqui, mas para finalizar, né? Em média, temos mais de 1,5 milhão de militares na ativa, na reserva, pensionistas e nossos dependentes diretos. E acrescento aí nossos amigos, né? Você não acha que falhamos na parte organizacional para colocarmos representantes nossos lá? E será que não passou da hora de darmos mais importância ao nosso capital político, elegendo gente nossa e não fazendo parte da política dos outros? Sim, exatamente. Isso aí é uma coisa que eu venho batendo há muito tempo.
né? Eu acho assim, nós vivemos no mundo, né? Não falo só o país, no mundo onde as pessoas dão muita visibilidade aos famosos, independente do que seja. Você viu agora aí, na terça-feira eu estava às 20 horas, eu estava acendendo a luz do Cristo Redentor, numa campanha do combate contra o crime organizado, e ao mesmo tempo pessoas festejando a soltura de um cantor, de um MC, que é ligado a facções criminosas. E lá, muita gente aplaudindo e filmando e fazendo aquela história toda. Nós temos o Oruan, 9 milhões de seguidores, filho de um traficante, né, e faz apologia também. Então, o que acontece? A gente fica dependendo dessas coisas. Em 2022 eu fui chamado. Justamente, é até chato falar isso, mas eu fui chamado para uma reunião lá no Complexo Alemão. Não fui. Era para fazer dobradinha com o candidato deles ali, e eu ia ficar à mercê de quem? Ia trabalhar para quem? Né? E a gente, será que vale a pena? Pô, pelo dinheiro, que o cara vai financiar a campanha, tem dinheiro, com dinheiro você é eleito. Né? Mas eu acho que a gente tem que seguir os nossos princípios, não só das Forças Armadas, o que a gente traz de berço. Né? Hoje está completando, hoje acho que completa 11 meses que eu perdi a pessoa mais importante da minha vida, que foi minha mãe. Eu gostaria que ela visse ainda eu deixar um legado para os nossos militares da ativa, seus filhos. Né? Então a gente precisa trabalhar para isso. E a gente hoje está dependendo de deputados que você conhece a minha andança ali. A gente vai a Brasília e fica pedindo favor. Aí o cara bate no seu ombro, vou te ajudar, e não sai nada daquilo ali. A realidade é essa: você senta, te dá um cafezinho, uma água gelada, você aparece na foto com ele. Já me fizeram propostas de até salariais para mim chegar na época de eleição, fazer a campanha dele, falar que ele vai ajudar a gente ali. Quer dizer, eu estaria fazendo moeda de troca em troca de benefício próprio para mim. Eu não quero isso. Eu queria que os nossos candidatos também não quisessem isso, não aceitassem isso. Eu prefiro, mas a gente precisa de representatividade, não adianta. A gente está vivendo as migalhas dos outros. Né? Você vê que no Congresso Nacional, motorista de Uber tem representante. Esses dias eu vi até personal trainer, tem representante no Congresso Nacional. Milícia, que hoje não é mais milícia, é narcomilícia, tem representatividade. LGBTQIA+, tudo isso aí tem representante ali. Nós militares, porque nós temos lá 3 deputados, né? um subtenente, um general, e o outro outro general também, que não vou citar nomes não, mas 3 militares. Você não vai citar nome, também não vou citar, mas eu vou dar minha opinião quanto a isso. Uhum. Eu acho que nós temos a obrigação de trocar essas pessoas. Sim, é o que eu estou dizendo. Você vê que houve o Davi falou ali agora, eu estava presente lá no Congresso na época, daquele acordo que foi feito no Senado. E não saiu nada daquele acordo ali. Eu pergunto, o que esses 3 elementos fizeram até hoje em relação a isso? Essa medida provisória sobre esse reajuste ridículo de 9%, 4,5%, que não vai ser 4,5%, porque nós temos a inflação, IPCA subiu, IPVA, o cara aumenta o preço do teu carro para poder te cobrar mais no IPVA, depois que acaba o IPVA, o valor do carro, o valor cai de novo ali. Né? IPTU, o cara valoriza o teu apartamento para você pagar o IPTU mais caro. E quando você vai vender, não é nada daquilo ali. Então, temos a inflação corroendo tudo. Então, a gente não teve 4,5%. A realidade é essa. E quando chegar em 2026, mais 4,5%, aquilo ali já não é mais 4,5%. A realidade é essa. Então, a gente tem que ter essa defesa. Eles não fizeram nada. Não se pronunciaram, fizeram agora, estão dizendo que vão fazer uma comissão mista. E essa comissão mista enrola para lá, enrola para cá. Alguns colegas ligam para os gabinetes, eles mandam aquela mensagem automática de praxe. Então nós precisamos de pessoas que saibam onde está doendo o calo. Só sabe onde dói o calo quem calça o sapato apertado, que é o nosso caso. Né? Então eu falo assim, a gente tem que unir, temos que ter união. Agora temos que ter candidatos sensatos. Pô, se eu sei que eu vou ter 1000 votos como deputado, cara, não é melhor pegar e fazer campanha para você, que teve uma votação expressiva melhor, né? Para a gente concentrar naquela pessoa, naqueles 2 ali,
para poder a gente ter, porque a partir do momento que a gente quebrar essa barreira, eu tenho certeza que a gente vai ter uma bancada. Eu posso até não ver o resultado disso, que eu já passei da metade do prazo de validade. A gente fala, quando passou de 50, já passou da metade do prazo de validade, né? Mas que a gente deixe esse legado para as gerações futuras. E também acrescentando, eu sei que esse vídeo vai ter alcance a nossos amigos militares, isso que o Wagner falou aqui é de suma importância, porque eu, na minha opinião, acho que chegou o momento de nós, que já estamos nesse momento que já está turbulento para todos nós, essas pessoas que você citou, que tem a votação, que na verdade tira votos de outras, né? Acho que já chegou o momento de nós nos unirmos numa mesa redonda, sentar e termos um bate-papo de gente grande. Gente grande. Sem briga, sem vaidade. Olha, para você ter ideia, eu não viria candidato. A minha família é contra isso. Eu tenho um problema grande dentro de casa. Minha esposa, minha filha, elas vão assistir isso aí com certeza, que elas estão ligadas lá no teu canal também. São Instagram, YouTube, fica tudo ali ligado. Meu filho, que está em Brasília, tem um filho que é militar das Forças Armadas, está em Brasília. Quer dizer, então eu falo assim, eu não viria candidato, todos eles foram contra. A única coisa que eu consegui de 2019 para cá foram cabelos e a barba branca. Se olhar as fotos anteriores lá, estava pretinho ainda. Mas se eu visse que eu me candidatei em 2022, eu tive 1000 votos, 1000 votos você vai fazer o quê? Nem vereador você consegue. Então, eu não viria de novo agora, não sei se venho também, estou pensando, mas eu tive uma votação que os partidos têm que votar, falar, olha, eu peguei uma votação, eu acho que foi pífio, quase 5 mil votos para um deputado federal, é uma coisa pífia, tá? Até o Fabrício falou isso no meu programa, que a gente vai logo mais ao ar. Já então, fala aí o nome do programa. É Prosa Militar no canal Segurança e Defesa TV, tá? Às 20 horas de hoje. Vou te mandar depois o link também, mas a gente precisa ter essa consciência. Se eu não tenho condições, não é melhor eu somar com aquele ali, porque ele vai representar, de repente ele vai até utilizar aquela pessoa ali também, né, como experiência política, então é importante a gente atentar para isso. Então, eu queria mais uma vez aqui agradecer pelo seu tempo, meu irmão. Imagina. Obrigado. Eu que agradeço. Deixar aí o pedido aí para a galera acompanhar o canal do nosso amigo aqui, o Wagner. Acompanhar a revista Sociedade Militar. Muito importante. Dá voz a gente, informações, é muito importante. É o momento de todos nós estarmos agrupados, não podemos estar divididos. Então, deixa todos aqui a minha melhor continência, a minha melhor saudação. Que Deus abençoe todos nós e que Deus abençoe o nosso Brasil. Amém. Muito bom. Sou o suboficial Marcelo, aqui do canal @FalaPraçaBR. Estamos aqui com o presidente da associação, o Birajara, para nós tirarmos aqui algumas dúvidas que vocês mandaram lá para o nosso canal para saber e ficarem mais informados. Então é um grande prazer estar aqui com o senhor. Prazer, mais Marcelo. Tamo junto. Deus abençoe a todos nós nessa nossa luta. Tamo junto. Então, as perguntas aqui do nosso canal. Como vamos fazer para que continuemos com a nossa aposentadoria integral, visto que já é sabida na caserna que o governo tem total intenção de retirar a paridade salarial na reserva? Muito bem. Nós sabemos que as leis que tratam das carreiras dos militares, que tratam também da proteção social dos militares, elas são de prerrogativa exclusiva do Presidente da República, conforme preconiza o artigo 61 da Constituição Federal. Então nenhuma pessoa, nenhum deputado, nenhum senador pode intervir. O máximo que pode um parlamentar fazer é apresentar uma indicação legislativa. Ele não pode apresentar um projeto nessa direção, porque estaria usurpando a competência, a iniciativa do Presidente da República. Primeiro passo. Mas é importante que tenhamos no parlamento legisladores conscientes e também simpatizantes à nossa causa. Então, eu aconselho, primeiro, escolher bem os seus representantes e estar em constante contato, cobrando dos parlamentares, mostrando, assessorando, porque às vezes
o parlamentar gostaria até de se defender, mas não entende o assunto. A maioria elege civis, e a maioria dos civis desconhece os nossos assuntos. Então, primeiramente, escolher melhor seus representantes e colar com eles, cobrar deles, porque deles dependem as leis, né, que vêm a nosso favor. Mas sabendo que a prerrogativa exclusiva é do presidente da República. A segunda pergunta: por que quando os oficiais realizam cursos de pós-graduação é incorporada uma porcentagem no BP e as praças nada é adicionado? Tem algum estudo sobre isso para dar essa igualdade a todos nós? Bem, pelo que eu sei, não é qualquer pós-graduação. Existe uma legislação específica que preconiza isso. Se não existe para os militares praças, é importante que seja criado algo para que haja igualdade. Então, cabe aí uma indicação legislativa. Então, eu sugiro que as pessoas que têm essas ideias brilhantes procurem um parlamentar para que o parlamentar apresente uma indicação legislativa. Tá bom? Terceira pergunta. E é claro, para dar voz aqui às associações, que a gente sabe que a cobrança é grande. Certo. Onde estavam essas associações quando foi feita a reforma na Previdência dos militares, onde dividiram os suboficiais em 3 categorias e aqueles que estão na reserva foram esquecidos? Olha, eu vou até disponibilizar um vídeo que mostra, não só eu, mas a associação atuando, e não só a minha, mas várias associações atuando lá em 2019. Nós estávamos lá nas comissões, mas infelizmente aquela autoridade que tinha o poder de fazer algo por nós tinha algum comprometimento, algum acordo, e ignorou tudo que prometeu durante a vida. E infelizmente os deputados que eram da base não puderam fazer nada. Eles tiveram que votar a favor dessa lei, que prejudicou bastante. Mas eu acredito que nós devemos escolher melhor os nossos representantes. 2026 vem aí e é o único caminho que eu conheço. É escolher melhores representantes e atuar junto a esses parlamentares. E para finalizar, continuando em cima disso que o senhor falou, para dar voz também às associações, uma última pergunta. Em média, temos hoje mais de 1,5 milhão de militares na ativa, na reserva, pensionistas e nossos representantes dependentes diretos. O senhor não acha que falhamos na parte organizacional para colocarmos representantes nossos lá? E será que já não passou da hora de darmos mais importância ao nosso capital político, elegendo gente nossa e não mais fazendo parte da política dos outros? Eu fiz um questionamento. Concordo plenamente, só que um evento desse, que trata da proteção social dos militares, você olha um pequeno grupo ali de pessoas interessadas, a maioria não quer saber, a maioria não quer comparecer. Então começa pelo desinteresse das pessoas. Se as pessoas tivessem um interesse maior, outra coisa, as associações foram esvaziadas, os clubes estão vazios, as pessoas não querem atuar em comunidade, não querem atuar em associação. Então, o primeiro caminho que eu sugiro, que o pessoal seja mais unido, esqueça essa ideologia de direita, de esquerda, porque na verdade todos nós queremos o que é bom. Nós queremos saúde, educação, remuneração, pensão, nós queremos o que é bom, o que está previsto no Estatuto dos Militares, o que está previsto na proteção social dos militares. Só isso. Então vamos nos unir, vamos estar em associação, vamos escolher melhor os nossos representantes e que Deus nos abençoe. Esse é o que eu digo para você. Então, agradeço, tá? Eu agradeço a sua entrevista e estamos à disposição. Todos estão convidados a vir. Amanhã é o último dia
e tem bastante palestras interessantes aqui. Então, pessoal, eu queria já estender aqui um alerta. Chegou o momento de nós sairmos do berço esplêndido. Nós temos que nos atentarmos e nos interessarmos mais por política, porque a política ela está na nossa vida 24 horas. Vamos nos atentar à política, vamos nos interessar por assuntos que interessam a todos nós. Sou o Subsol Marcelo, do canal Fala Praça. Deixo a todos aqui a minha melhor continência, a minha melhor saudação e que Deus abençoe a todos nós, que Deus abençoe o nosso Brasil.